Olá! Nesse vídeo nós seguimos falando de regressão logística, agora estendendo o exemplo que nós fizemos no vídeo anterior para a regressão logística múltipla, com várias variáveis preditoras para uma variável de resposta. A condição continua sendo que a variável de resposta ela é binomial, ela tem dois valores apenas, ela é categórica com dois valores possíveis apenas, e as variáveis preditoras que eu tenho, elas podem ser quantitativas ou categóricas também. Elas podem também ser ordinais, mas normalmente esses são modelos mais complicados e a gente tende a trabalhar bem mais com modelos cujas variáveis preditoras são quantitativas ou categóricas. O dado que nós estamos trabalhando é o mesmo do vídeo passado, né? Um conjunto de dados que tem o destino de mais ou menos 1.000 pessoas, 1.045 pessoas que estavam a bordo do Titanic no momento do naufrágio, e aí para cada pessoa tem uma variável de interesse, que é a nossa variável de resposta, que diz se essa pessoa sobreviveu ou não. E eu estou vendo se a chance de sobreviver, a probabilidade de sobreviver, está relacionada com o sexo, a idade, o quanto a pessoa pagou de passagem, ou com a classe em que a pessoa estava viajando, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Particularmente no vídeo anterior a gente fez análises bivariadas, né, com uma variável de resposta e uma variável preditora, e viu que pagar mais ou ser mulher está associado com a maior chance de sobreviver. Em ambos os casos, o tipo da função que nós encontramos é uma função desse formato aqui. Deixa eu escrever aqui. Survived. A gente queria survived igual a assim, né? Ele é dado por uma função desse tipo, esse formato aqui, que tem essa exponencial, né, os coeficientes B0 e B1, para depender de um x1. O x1 aqui, por exemplo, às vezes era sexo, às vezes era fair, né, mas a gente estava fazendo sempre com um x1 apenas, para dizer com a probabilidade de sobrevivência dado o x1. Né, era isso que a gente vinha fazendo. A gente vai continuar modelando a probabilidade de sobrevivência, mas agora dado várias variáveis, x1, x2. O que eu quero fazer agora é estender esse raciocínio para ter várias variáveis aqui, né? No caso 4 variáveis. Eu vou poupar a gente de escrever aqui, vou escrever apenas probabilidade de survival, tá? Eu quero prever a probabilidade ou estimar, entender a probabilidade de survival a partir do conjunto de mais variáveis. A forma como a gente faz é tendo aqui, estendendo essa equação de maneira muito semelhante ao que a gente fez lá na regressão linear. A gente pode adicionar aqui um termo mais B2x2, um termo mais B3x3 aqui e assim por diante. E da mesma maneira a gente adiciona aqui no denominador, deixa eu deixar certo, 3x3. Deixa eu renderizar aqui. Repare que eu estou estendendo essa equação que você está vendo aqui no expoente, né, ao qual está elevado aqui o E, ela é a mesma equação lá da regressão linear. Aqui ela está diferente porque eu estou usando uma função logística para modelar a relação entre as variáveis x1, x2 e x3 e a probabilidade da variável survival ter um valor específico, que no caso aqui da gente é o valor 1, a probabilidade de sobreviver. Esse é o formato que a gente usa para modelar a probabilidade. A gente discutiu no vídeo anterior, ele é um formato não linear que não tem uma interpretação muito simples, então a gente usa também uma segunda forma de interpretar esse modelo aqui, quer dizer que a probabilidade de sobreviver sobre a probabilidade de não sobreviver, né? Ou não probabilidade de sobreviver, ou 1 menos probabilidade de sobreviver. Toca aqui. Isso aqui é sintaxe LaTeX para matemática. Vou pedir uma paciênciazinha aqui para eu deixar a coisa mais legível para a gente. Então, a probabilidade de sobreviver sobre a probabilidade de não sobreviver, a gente viu que isso aqui pode ser mudado, pode ser reescrito, né, quando eu escrevo em função do odds. O odds ele tem esse formato aqui, que é a mesma coisa que dizer que eu tenho vezes
se isso aqui funcionou. Não gostou disso aqui. X1, o que você não está gostando? Vai dar 0 vezes 0 elevado a... tá faltando aqui, ó. 5 aqui. Mais, aqui esses mais, vezes, e aí o formato que a gente vai ficar é a mesma coisa aqui, vezes E elevado a B2x2, vezes E elevado a B3x3. Então, se eu examinar o formato da função, eu vejo que o que vai acontecer é que a exponencial de B1, ou seja, a exponencial de B1 vai ser o fator pelo qual eu vou multiplicar o odds toda vez que x1 aumentar de 1 unidade, o exponencial de B2 é o valor pelo qual eu vou multiplicar o odds quando x2 aumentar 1 unidade, e assim por diante. Se esse exponencial aqui for maior do que 1, quer dizer que aumentar, por exemplo, se o exponencial de B3 for maior do que 1, quer dizer que aumentar x3 vai aumentar o odds. Se for menor do que 1, quer dizer que aumentar x3 vai diminuir o odds, porque vai multiplicar o odds por um número menor do que 1, isso diminui o número sendo multiplicado, o resultado da multiplicação. Então, trazendo isso aqui para o exemplo concreto da gente, eu vou fazer aqui um modelo que tem, primeiro aqui, o sexo, a idade e o valor pago, né, na passagem, como sendo as 3 variáveis preditoras de Survivor agora. Assim como antes eu estou usando o GLM como função para ajustar o modelo, dizendo que é uma função que é um modelo binomial, cuja variável de resposta é binomial, e portanto isso aqui vai ser uma regressão logística com o Survivor sendo a variável de resposta, havendo esses 3 preditores aqui. Fazer um modelo, né, geralmente não tem não dá para ver muita coisa no resultado, mas eu posso em seguida olhar os coeficientes. E aí lembra sempre que se você olhar os coeficientes, com a sintaxe que você vinha olhando os coeficientes, na regressão linear, você vai ver o B0 e o B1 que estão nessa função aqui, o B0, o B1 e o B2. Só que, ver isso aqui é pouco útil para o que a gente quer fazer, que é interpretar o modelo nesse momento. Eu acho mais útil pensar que você quer ver o exponencial do B0, o exponencial do B1, que são esses valores aqui que você sabe que descrevem o efeito multiplicativo das variáveis x1, x2 e x3 no odds. Então, vou pedir aqui para o R os coeficientes exponenciados, e eu tenho aqui qual é o coeficiente que multiplica o odds ratio quando o sexo é meio, qual é o coeficiente que multiplica quando a idade aumenta e qual é o coeficiente que multiplica quando o valor pago na passagem aumenta. Então, vamos ver que ser homem vai multiplicar o odds por 0,10, 0,1, né, 0,094, na verdade 0,09. Então, vai diminuir mais que 10 vezes o odds de sobreviver de uma pessoa. A estimativa da chance da pessoa sobreviver a estimativa do odds da pessoa sobreviver vai diminuir em 10 vezes se essa pessoa for homem, comparado com se essa pessoa não for homem. Da mesma maneira, um ano vai multiplicar por 0,098 o odds de sobreviver, ou seja, vai diminuir em 2%, né, o odds de sobrevivência, mas vamos ver o que acontece com 20 anos, né, que é uma diferença de idades talvez não tão estranha entre uma pessoa de 18 e uma pessoa de 38 anos. Se alguém tem 10 anos a mais do que a outra pessoa e eu for estimar a diferença no odds, né, dessas duas pessoas, eu vou ter que pegar aqui o ponto 98 e elevar a 10 anos, a diferença de 10 anos. Isso aqui vai dar uma diferença, eu vou multiplicar o odds. A pessoa mais velha vai ter um odds que é 0,8 do odds da pessoa mais jovem. 80% do valor do odds da pessoa mais jovem vai cair em 20% de sua chance de sobreviver, seu odds de sobrevivência, se você for 10 anos mais velho. Tá? É isso que esse 0,98 está dizendo aqui. Lembra que a idade, a unidade da idade é em anos, a unidade do FAIR é em dólares ou em dinheiros, aí, e a unidade aqui é só ser homem. Né? Então, estou estimando aqui esses efeitos. Ser homem tem um efeito grande, né? Diminui em 10 vezes o odds. A idade ela tem um efeito, mas esse efeito não é tão grande. Se eu tiver uma diferença de 20 anos entre duas pessoas, o odds vai cair quase pela metade
né, vai diminuir em 33%, vai diminuir 1/3 o odds da sua chance de sobreviver. E o FAIR ele tem um efeito menor. Se eu pagar $100 a mais, eu vou ter 1.001 elevado a 100. Eu vou ter uma chance apenas 10% maior de sobreviver. Então essa diferença não é tão grande. Se for para, sei lá, 300, que acho que é a maior diferença que a gente tem nos dados, eu vou ter uma chance apenas 30% maior de sobreviver. A idade tem um efeito maior, parece ter um impacto maior do que o FAIR, e o impacto maior ainda de todos é do sexo na chance da pessoa sobreviver. Mas, de certa maneira, crianças e mulheres primeiro, está aqui representado nesses coeficientes. Se eu olho os coeficientes, eu vejo que nenhum deles intercepta o 1, então não tem nenhum cujo efeito eu não sei dizer se é positivo ou negativo. Aqui para o FAIR, eu consigo ver no intervalo de confiança que pode ser que o efeito seja muito baixo ou que o efeito seja mais ou menos o que a gente modelou aqui, que foi 1.001. Ah não, ele pode ser bem mais alto, ele pode ser 1.01. Coloquei um 0 a mais aqui. Eu fiz a estimativa toda errada, então na verdade devia ser 1.01 vezes 100, vezes 300 e vezes 100. Opa, parece que o FAIR tem um efeito muito maior do que eu imaginava. Então, corrigindo o que eu falei antes, se uma pessoa paga $100 a mais do que a outra, eu tenho que exponenciar 1.01, que é esse coeficiente aqui, a 100. Então o FAIR tem um efeito, isso aqui vai triplicar, pagar $100 a mais triplica a sua chance de sobrevivência, quase triplica, né? Multiplica por 2.7 o seu odds de sobrevivência. Toda vez que eu falo chance, vocês esqueçam, eu estou falando do odds de sobrevivência aqui. Então, quase triplica o odds de você sobreviver, enquanto pagar $300 a mais multiplica por 20 o odds de você sobreviver. Desculpe, o dinheiro é a coisa que tem maior efeito aqui de longe. Tem um efeito muito maior do que o sexo e do que a idade. Então, mulheres e crianças primeiro, mas pessoas que pagaram mais podem furar a fila, podem ser os primeiros a chegar no bote, sem dúvida. Para fins de entender o modelo, a gente pode também visualizar as probabilidades estimadas pelo modelo para diferentes valores das variáveis que nos interessam. Então, eu vou aqui primeiro variar o valor pago da passagem, variar o sexo e manter a idade fixa. Se eu visualizar esse dado, vocês vão ter aqui, deixa eu deixar mais claro aqui. Aqui tem a curva estimada, tá? Da chance de sobrevivência de uma pessoa, se ela é homem ou mulher, né, em função do quanto a pessoa pagou de ingresso, entre o mínimo e o máximo que foi pago no ingresso. E você vê que os homens que pagaram pouco, eles têm uma chance de morrer, né, a chance de sobreviver muito menor do que as mulheres, segundo o nosso modelo. Os valores das mulheres são todos mais altos aqui, eles crescem, chegam perto de 1 bem mais rápido. Aqui a idade está bem baixa, esse é o mínimo da idade, eu acho. Se eu liberar a idade para variar aqui também, aqui pode ser, vou separar isso aqui, pronto. Se eu liberar a idade para variar, cada linha aqui são as pessoas de uma certa idade. E aí você pode ver o impacto de ter diferentes idades. A linha escura é a maior idade e a linha clara é a menor idade. Pessoas de menor idade, elas têm mais chance de sobreviver, né? A chance de sobreviver cresce. A chance de alguém que pagou $200 sobreviver é menor do que 0.05 se a pessoa tiver 80 anos e for homem, e ela é bem superior a 0.05, né, se a pessoa for um bebê de menos de 1 ano de idade. Imagino que a idade aqui está em anos, e 0.17 seja alguns meses. Um recém-nascido, homem, tem bem mais chance de sobreviver. Ainda tem menos chance do que uma mulher de mesma idade. É isso que o nosso modelo está dizendo ali com os coeficientes. Essa visualização aqui, o objetivo dela é facilitar que você entenda as estimativas geradas pelo modelo, que a gente veja de fato a probabilidade de sobrevivência estimada pelo modelo para diferentes combinações de valores dos 3 preditores que nós temos. A gente não vai conseguir ver ali o efeito de multiplicação que a gente viu aqui nos coeficientes, porque a multiplicação é no odds, né? Então a gente pode interpretar os coeficientes a partir do odds e a gente pode visualizar as probabilidades de fato dos modelos, e aí a gente se descola um pouco do odds, se descola um pouco das estimativas do modelo. Bom, então eu tenho aqui, posso também interpretar os coeficientes, né, exponenciados. Como a gente viu, a gente pode visualizar também os coeficientes exponenciados.
pode ver que FAIR tem um coeficiente maior do que 1, Age tem um coeficiente menor do que 1 para toda a faixa de valores estimada aqui, mas pode ser bem perto de 1. E Sex Male tem um valor menor do que 1, isso quer dizer que Sex Male diminui a chance de sobrevivência, porque diminui diminui a probabilidade com certeza, né? Porque diminui o odds, então diminui a probabilidade. O FAIR aumenta a probabilidade de sobrevivência e o Age diminui a probabilidade de sobrevivência, como a gente viu na interpretação anterior e vê também aqui nessa visualização. Um último ponto que nós não fizemos foi olhar o fit, né, do modelo com essas variáveis todas, e aí assim como fizemos no vídeo passado, a gente pode ver que um modelo que leva em conta da maneira como nós modelamos o sexo, a idade e o ingresso, passagem paga, o valor da passagem paga, ele explica em torno de 25% da variação. Ele tem um fit, né, um equivalente ao R quadrado de 0,25, ou seja, há espaço para bem mais. Esses valores explicam uma proporção considerável da variação na probabilidade de sobrevivência, mas há espaço para melhorar muito esse modelo, para criar um modelo que explique bem mais dos dados. Essa é uma sugestão de caminho para que você possa usar para seguir, né, uma aplicação de regressão logística múltipla, com múltiplas variáveis preditoras, analisar os coeficientes, lembrando que você precisa interpretar os coeficientes exponenciados. Você pode querer visualizar o modelo também, especialmente se o modelo tem poucas variáveis, ou entender as estimativas de um modelo para algumas combinações de valores, e com isso você pode modelar a relação entre uma variável de resposta que é binária, binomial, e uma ou mais variáveis preditoras que podem ser categóricas ou podem ser quantitativas. Nós vamos para a nossa exploração de regressão logística por aqui. Você precisa saber que se você tiver uma variável de resposta que tem mais categorias, existe um framework muito semelhante chamado regressão multinomial, que você pode aplicar de maneira muito semelhante ao que a gente fez aqui, precisa de alguns ajustes na interpretação. E se você tem contagens, vão existir outros tipos de variáveis de resposta que podem precisar também de outros frameworks, né, outras versões de regressão que são análogas à logística para outras situações. Por enquanto a gente vai parar por aqui e sugiro que você parta desse notebook que eu tenho para examinar o que acontece se você colocar outras variáveis no modelo de regressão do Titanic. Ou quem sabe, faça outra aplicação que lhe interesse. Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.